Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Queria te contar agora sobre a situação curiosa de Thiago Almada, jogador que arrebentava nos Estados Unidos, foi um dos craques do futebol brasileiro, se mandou para o Lyon, onde também foi bem, e é titular absoluto da seleção argentina, mas no Atlético de Madrid a coisa não aconteceu e, de acordo com a imprensa espanhola, o Almada está à venda. A ideia do time espanhol é negociá-lo já nessa janela de janeiro, mesmo sendo uma janela de menos movimentos no futebol europeu. O Atlético havia desembolsado 21 milhões de euros para comprá-lo do Lyon, um jogador extremamente interessante. E os clubes brasileiros que andam gastando bastante dinheiro deveriam colocar o Almada como uma opção, jogador muito diferente. Na passagem pelo Atlético de Madrid com o Diego Simeone é que a coisa acabou não andando, ele atuou em apenas 15 dos 26 jogos em que esteve à disposição, foi titular em só 5, com 2 gols e 1 assistência. Se você gostaria do Almada no seu time do coração, já usa o espaço para comentário para registrar o seu time e por que o Almada faria a diferença, beleza? Hora de falar sobre Savarino. O meia atacante venezuelano é esperado nessa terça-feira para definir se ele fica no Botafogo, se vai para o Fluminense ou se ainda pode pintar no Palmeiras. Dá para dizer que o Verdão ficou atrás nessa disputa. O Palmeiras não quer gastar tudo aquilo que o Fluminense oferece. O Palmeiras também levantou algumas informações que dão conta de que o Savarino, apesar de ser bom atleta, no dia a dia é um pouquinho chatinho, aquele cara que se acha o do rei da cocada preta, muito acima dos demais, e isso causou certo incômodo no técnico Abel Ferreira. Diante desse cenário, dá para dizer que agora, nessa terça-feira, o Fluminense é favorito, embora não descartem que o Savarino possa entender que o melhor para ele é ficar. Savarino que ganha R$ 1.200.000 por mês, segundo o maior salário do elenco botafoguense. Só para completar esse noticiário, registrar que o Savarino teve muita dificuldade em deixar Caracas, que foi alvo de uma operação militar dos Estados Unidos com a captura de Maduro no último final de semana. Diante disso, Savarino não conseguiu sair da Venezuela, isso vai ocorrer apenas nessa terça-feira, ele vai para o Panamá para depois vir ao Brasil. Só para completar, trazer uma informação do Palmeiras, o Verdão recebeu sim sondagem do Bahia por o Everton, mas o Abel Ferreira é hoje aquele mais incomodado com a ideia. O Abel tem batido na tecla de que a permanência do goleiro de 38 anos de idade é importante. E essa história de que Casemiro pode deixar o Manchester United em junho para virar reforço do Palmeiras de graça em julho. O contrato de fato está acabando e o volante de 33 anos de idade da seleção brasileira já pode assinar um pré-contrato. Pois bem, uma conta de palmeirenses afirmou que Casemiro é alvo do Verdão e mais, de que negociações já foram abertas. Entrei em contato com representantes do jogador e também com um dirigente palmeirense para saber o que há de verdade nessa história. E posso assegurar que não existe nenhuma negociação. Primeiro porque o Casemiro não pensa em voltar para o Brasil. Está descartada essa ideia. O jogador é titular absoluto do Manchester United, muito moral por lá, está jogando na seleção brasileira e deve ter propostas para seguir na Europa ou para se mudar para a Arábia Saudita. Depois, porque até pela relação que ele tem com o São Paulo, o Casemiro não pensa em defender um rival tricolor. E mais, Palmeiras busca um primeiro volante, mas entende ser mais fácil contratar o Fabinho, cujo vínculo também se encerra na metade do ano no Al Ittihad, do que em relação ao Casemiro. Portanto, se você palmeirense se animou com essa ideia, saiba que não há qualquer negociação no momento. Só para completar em relação ao Verdão, Abel Ferreira se reapresentou nessa terça-feira, depois de 2 dias a mais de férias em relação ao elenco. O Abel voltaria apenas na quinta-feira, mas diante da repercussão negativa, ele decidiu antecipar seu retorno ao Brasil. O Abel que tirou férias depois dos atletas, porque ficou no Brasil em dezembro para resolver algumas pendências relacionadas ao grupo. E você, o que pensa sobre as contratações alviverde? Já usa espaço para comentário para deixar sua opinião. Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Matheus Pradella Lima. No começo do ano, o Verdão queria zagueiro, meia e 2 atacantes, além do Marlon Freitas. Continua assim, sim. Prioridade para a zaga, Nino, Vitão foram alguns dos alvos, também falaram em Adrielson. Sobre volante, a contratação do Marlon Freitas não acaba com a vontade do Corinthians em contratar mais um para a posição. Do Corinthians não, do Palmeiras, perdão. E qual que é a ideia? É trazer alguém para fazer a função do primeiro volante, tá?
O Fabinho é o alvo dos sonhos, mas o Fabinho só ficaria à disposição a partir da metade do ano, tá? E aí busca-se um camisa 10, porque a interpretação é de que o Veiga caiu de produção e que o Maurício não tem conseguido render como se imaginava, tá? Sobre atacantes, não tem nada muito quente, não dá para dizer que há uma urgência em relação a essa situação, tá? O Leonardo Prieto. Boa noite, Nicola. Sugiram uma troca entre São Paulo e Palmeiras, Veiga e Maia. Ambos precisam de jogadores dessas funções. Quem se daria melhor? Ontem também já havia surgido essa ideia. Eu preferiria ser o São Paulo nessa troca. Eu acho que o Veiga é mais jogador que o Maia, embora o Maia seja mais jovem. Vale a lembrança de que o Pablo Maia é um segundo volante. Dá para jogar de primeiro também, né? Mas hoje o Palmeiras busca um primeiro defensor, um cara que jogue mais atrás. Enfim, vocês gostam? O que vocês pensam sobre essa possibilidade? Boa noite, Nicola. Tem alguma novidade sobre Nino no Palmeiras? O Zenit não quer negociá-lo. Embora com o Zenit tudo possa acontecer, a posição hoje é de que não há intenção de negociar o zagueiro. O Nino tinha pedido para sair, até com uma justificativa super relevante. Ele tem um filho autista e o filho não tem conseguido uma assistência bacana nas escolas de São Petersburgo. Mas, no primeiro momento, isso até sensibilizou o Zenit, no segundo momento não funcionou. E Marlon Freitas falou pela primeira vez como jogador do Palmeiras nesse domingo. Verdão soltou em suas redes sociais as primeiras declarações de seu novo volante. Negócio que você soube primeiro no canal do Nicola. Marlon Freitas disse, abre aspas, já estou em casa, avante palestra. O Palmeiras sempre briga por todos os títulos. Por isso, fiz a escolha certa, é o Marlon Freitas deixando bem claro que quer sonhar com taças ao longo da temporada. Vale a lembrança de que em 2025, apesar de 703 milhões de reais com contratações, foram 12 reforços, o Palmeiras não venceu nenhuma das taças que disputou. Marlon Freitas chega a um custo de 35 milhões de reais, que serão pagos em 4 parcelas ao Botafogo. Contrato de 3 temporadas e salário pouco superior a 1 milhão de reais por mês. Nos tempos de Botafogo, ele tinha direito a 600 mil mensais. Só para completar sobre Marlon Freitas, Palmeiras e Botafogo, torcedores do Botafogo estão decididos a retirar o rosto do Marlon Freitas daquele bandeirão de ídolos que é apresentado nas partidas no Newton Santos. Hora de informação exclusiva, o centroavante argentino Andrés Vombergar, que já foi especulado em vários clubes brasileiros, acaba de deixar o São Lourenço. O vínculo dele se encerrou em 31 de dezembro, existiam tratativas para a prorrogação do contrato e o Andrés decidiu sair do clube e está livre para fechar com o próximo clube. Já há conversas entre o representante dele no Brasil, o Alexandre Faria, e times daqui. Centroavante de 1,87 m de altura, bom finalizador, é o típico camisa 9. Na temporada passada pelo São Lourenço, 29 jogos, 9 gols e 1 assistência. Uma curiosidade sobre esse atleta, ele se naturalizou esloveno, apesar de ter nascido na Argentina e chegou a disputar partidas oficiais pela seleção do país europeu. Só para completar sobre o Vombergar, antes de chegar ao São Lourenço, jogou por equipes dos Emirados Árabes do México, além da Eslovênia. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.